Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para começar mais uma live. A gente tem esse propósito agora de toda quinta-feira fazer uma live diferente, com pessoas diferentes, falando sobre assuntos diferentes. Nós já tivemos aí uma live falando sobre a Itália com a Camila, nós tivemos uma live com a Grace Janoucas falando um pouquinho da carreira dela, falando um pouquinho das viagens dela. Nós tivemos uma live com a Carol falando também sobre o Japão. E hoje a nossa live vai ser sobre Cancún com a Bruna. E enquanto a Bruna não entra, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, tá? A Bruna, ela começou... Eu conheci a Bruna através da Flor do Caribe, que é a empresa que ela trabalha em Cancún com os passeios, né? E aí a gente começou a conversar sobre trabalho, sobre tudo, e fizemos parceria e começamos a trabalhar juntas, vendendo passeios, vendendo tudo. E aí eu fiz o convite para ela poder trabalhar com a gente na agência, ela aceitou o convite, então hoje ela é a gerente da nossa Malague Tour, cuida muito bem aí de tudo, da equipe, de todo o pessoal, né? Então vai ser muito legal ter esse bate-papo aí com a Bruna, porque a gente vai falar sobre Cancún. Então eu morei em Cancún também, até para vocês saberem um pouquinho. Foi em 2011, eu fui para lá a trabalho, passei 3, 4 meses e logo eu voltei. Mas nesse tempo deu para fazer bastante coisa, deu para conhecer muita coisa. Ainda falta muita coisa para conhecer, né? A Rose entrou aí, ó, a Rose da Flor do Caribe, bem-vinda, Rose. Estamos aguardando a Bruna, já já a gente começa. Então, o meu contato com Cancún foi muito gostoso. Eu acho que 3, 4 meses não é suficiente para conhecer todos os passeios que tem lá. Tem que voltar e voltar e voltar e voltar. E o mais legal é que cada vez que você volta tem passeios e atrações diferentes, né? Eu voltei acho que fazem 3 anos mais ou menos, e já tinha um monte de coisas novas, um monte de hotéis novos. Cancún para mim é um show à parte, né? Para morar, eu também vou falar um pouquinho sobre isso com a Bruna. Para morar é totalmente diferente. Eu acho que qualquer destino turístico é assim, né? Da mesma forma que se a gente for falar aqui de Portugal, de Lisboa, para morar é uma coisa, para turismo é outra totalmente diferente. Então acho que todos os destinos, todos os países têm essas peculiaridades, né? A Lê tá perguntando aqui do Museu Submerso. Ah, nós vamos falar, Lê. Muito legal. O mergulho em Cancún, Cozumel, é uma coisa assim maravilhosa. Cozumel foi eleito o segundo maior recife de corais do mundo. Então, assim, as belezas naturais de lá são impressionantes. Mergulho é uma delícia, tem passeio de submarino também. Eu tive a oportunidade de fazer o passeio de submarino lá em Cozumel. Então, tem muita, muita, muita coisa para se fazer lá em Cancún. É difícil falar uma só. E quando eu morei em Cancún, só uma curiosidade, né? Quando eu morei em Cancún, aconteceu uma coisa triste, que eu perdi meu pai enquanto eu tava lá, então foi uma experiência que me marcou muito, negativamente, né? E quando eu voltei de Cancún, eu falei pra mim mesma, falei, não, nunca mais eu vou morar fora do Brasil. Acho que pela distância, por essa ligação com a família que eu sempre tive, sempre tenho, né? Aí eu falei, não vou morar mais fora do Brasil. E aí alguns anos passaram, né? E tava eu conversando com a Alessandra, que inclusive nós vamos fazer uma live sobre Portugal, porque tem muita gente me pedindo live de Portugal também. A Bruninha entrou, vou te chamar, Bruninha. Então, eu vou fazer uma live com a Lê pra gente falar um pouquinho de Portugal também. E ela me fez o convite para vir pra cá. E eu senti muito no coração que tinha que vir. E vim e tudo mudou e tirei esse trauma de morar fora do Brasil, né? É claro que a saudade da família é muito grande, mas hoje em dia com essa tecnologia a gente consegue ficar um pouco mais perto, né? Bruninha, vou te chamar aqui agora. Deixa eu te achar.
Bruna, vê se você consegue apertar aí para pedir para entrar na live, por favor, porque não tá aparecendo. Achei. Agora vai. Olá! Boa noite, Tudo Carol, todo bem? mundo que está assistindo. Tudo ótimo. Então tá bom, bem-vinda, viu? Obrigada. Enquanto você não chegava, eu estava contando para o pessoal um pouquinho da minha experiência quando eu morei em Cancún também. Bem pouquinho, porque mais eu deixei para a gente conversar junto agora. Eu E já até ouvi aí que vai ter live sobre Portugal, né? vai! Gostei, quero saber. Vai sim, já vai se preparando para vir para cá, hein? Já estou me preparando já. Bruninha, então vamos lá. Eu queria começar te fazendo uma pergunta que por acaso eu nunca fiz e não sei. E aí, quando eu estava montando as perguntas, eu falei, eu vou deixar para perguntar só na live para ficar com suspense. Qual Ah, foi o seu primeiro contato com Cancún e o que te levou a morar em Cancún? Como que foi esse começo? tá, vamos lá. É uma longa história, então vou tentar resumir, né? O meu Tá bom. primeiro contato com Cancún não foi especificamente com a cidade de Cancún, né? Foi com o país México. Eu fui para a cidade do México, fiquei uns meses por lá. Fui numa viagem de férias e acabei ficando, né? Fui para ficar um mês e quando eu vi já estava 4 meses na cidade do México. E nesse período eu decidi que eu queria conhecer o litoral, né? A parte caribenha do país que envolvia Cancún. Não especificamente eu queria ir só para Cancún, mas queria conhecer Cancún, Tulum, Playa del Carmen, né? Toda aquela paisagem linda que a gente vê em fotos, né? Todo lugar. E, enfim, é. E aí eu passei esse período na Cidade do México, me organizei para conhecer o Caribe. E em Cancún, eu tinha uma pessoa que era amigo de um amigo e que eu pensei, bom, quando eu passar por Cancún, eu vou conhecer essa pessoa, vou falar com essa pessoa, quem sabe eu fico até um tempo mais por lá. E as coisas simplesmente aconteceram. Quando eu cheguei em Cancún, E eu foi quando. conheci. Foi em março, foi finalzinho de fevereiro, tipo, os últimos dias de fevereiro, pegando início de março de 2018. Porque eu fui para o México em novembro de 2017. Foi no meu aniversário, inclusive. E aí acabei ficando, então já tinha virado o ano, era iníciozinho de 2018. Quando eu cheguei em Cancún, essa amiga do Brasil, ela me recomendou um amigo em comum que era dono era sócio, né, de uma agência de turismo em Cancún. E eu não pensava nisso, mas essa minha amiga, ela pensou assim: bom, a Bruna gosta de viajar, a Bruna tá no México, vou passar para ela o contato desse amigo. Quem sabe a Bruna não fica por lá? Ela teve essa ideia antes de mim. Ó, E eu entrei em contato com essa pessoa. Na verdade, não funcionou em nada. Essa pessoa nem estava em Cancún quando eu fui para Cancún. E chegando em Cancún, eu tinha um amigo que morava lá. Acabei recebendo, né, a hospedagem dele. E em Cancún tem muitos brasileiros. Não sei se vai ter uma pergunta relacionada a isso, mas em Cancún tem muitos brasileiros. Até então não sabia. E aí eu cheguei e já fui convidada para um churrasco, tipicamente brasileiro, em Cancún. E aí, nesse churrasco, a maioria eram brasileiros, mas havia um mexicano. E eu e travou. Voltou. voltei, né? Voltou. Até então, eu estava aprendendo o espanhol. Então, quando eu cheguei nesse momento, já tinha uns 4 meses no México, o meu espanhol já estava razoável, né? Então, eu não queria falar com brasileiro, eu queria falar com mexicano. Ah, é espanhol. Pois é. E aí eu fiquei hablando espanhol com ele, né, no churrasco inteiro. E eu não sabia, mas esse mexicano era sócio de uma brasileira que tá lá e tem uma agência de casamentos. E, enfim, ela percebeu que eu conseguia desenrolar o espanhol
eu era uma mulher brasileira, viajando meio que sem destino. E tinha um amigo em comum que era funcionário dela, então as coisas se encaixaram. Ela estava buscando uma mulher para trabalhar com ela, e foi assim que tudo aconteceu em Cancún. Foi meio de surpresa. Eu, Então, na verdade, a não foi ideia. planejado, simplesmente. Não, não foi. Não foi nada planejado, pelo menos por mim, não, né? Acho que já estavam nos planos aí. E Bruninha, foi isso. perfeito. A gente vai falar só um pouquinho em relação a morar em Cancún, porque hoje o foco é mais sobre o turismo mesmo. É um Uhum. monte de gente estava me pedindo, faz Cancún, faz Cancún. Então, ó, Stephanie principalmente tá aí, Té. Pode tirar as dúvidas. O que vocês forem perguntando, se eu não falar na hora, é porque tá aqui no roteiro, a gente vai responder depois, tá bom? Só para não achar que eu tô esquecendo alguém, nem a Bruninha. Tá bom. Bruninha, em relação a morar, como que é o custo de vida em Cancún? Bom, comparado ao restante do México, Cancún é um custo bem mais elevado. Para quem sai do Brasil e vai para Cancún, eu acho que inicialmente até vê que o custo é bem menor que aqui. É menor que no Brasil. Você consegue alugar um apartamento legal, num lugar legal para morar, um pouco melhor que aqui. Vamos comparar com uma cidade grande, né? Rio, São Paulo, com as cidades grandes. Então você moraria em Cancún, uma cidade, não é uma cidade grande, mas uma cidade turística, né? Uhum. Talvez moraria melhor do que onde você moraria aqui, né, no Brasil. Alimentação, com o mesmo valor que eu faria uma compra de mercado aqui, eu faria uma compra maior em Cancún, né? Bacana. Isso falando em Cancún, porque na Cidade do México, por exemplo, era melhor ainda, né? Porque a nossa moeda até então, o real, ele ainda é um pouco mais valorizado que o peso mexicano, né? Uhum. Então, acho que, enfim, custo de vida é ok. Ou igual ao Brasil, ou um pouquinho melhor. Bacana. Em relação à experiência, como que você vê hoje Cancún para moradores e Cancún para turistas? O que que você vê de diferença? Tá. O Cancún é totalmente voltado para o turismo, é uma cidade montada para o turismo, né? Então, o turista em si, quem vai para conhecer aquele mar caribenho, os parques, a pessoa vai especificamente para a zona hoteleira e vai Uhum. fazer os passeios. Então, ela vai ter uma visão de Cancún que realmente é maravilhosa. Para quem mora lá, aos poucos você vai conhecendo outras partes da cidade, né? Partes mais distantes, você vai passar a usar o transporte público. Então, assim, tem algumas partes de Cancún, inclusive, que é um pouco mais precário, né? É mais difícil você chegar nos lugares. Lá ainda tem assim tem aquelas vanzinhas pequenininhas como transporte para determinada região. É um pouco mais difícil a locomoção para quem não está acostumado. Então, assim, para o turista é tudo muito fácil. Ficar na zona hoteleira e até se precisar usar o transporte público, esse transporte público ele passa na zona hoteleira inteira, é bem barato. Não sei se agora mudou alguma coisa, né? Mas era US$ 1 a passagem. US$ 1 ou 12 pesos. Se a pessoa pagar em peso, sai mais barato ainda. Porque no dólar eles não dão troco. Uhum. Então, é bem legal, assim. Mas a visão do turista que vai para fazer passeios, e eu recomendo que vá com as coisas mais organizadas, consegue aproveitar tudo melhor. Sair do hotel, já ir direto fazer o passeio, já ter o transporte mais organizado, para não perder esse tempo Tempo. de procurar, né? Onde eu vou pegar o transporte, para qual lado eu vou. Apesar de não ser tão difícil, para quando a gente não conhece, se eu tenho lá uma semana para fazer passeios, eu não recomendo que a pessoa não se organize, senão ela vai perder bastante na locomoção, né, e na viagem dela. Aproveitando o gancho que você estava falando da moeda, né? Muita gente sempre pergunta quando vai, eu levo peso, eu levo dólar. Eu costumo dizer que isso é muito relativo, né, Bruna? Porque assim, é aceito bem as duas moedas.
No meu caso, a minha experiência, eu prefiro usar pesos para coisas mais baratas, tipo igual você falou, o ônibus, e usar o dólar talvez para coisas um pouquinho mais caras, para passeios, alguma coisa assim. O que que você acha em relação a isso? Sim, só para responder que eu vi a Rose falou que continua US$ 1, tá? A passagem do É? ônibus. Ou 12 pesos. Então, em relação à moeda, eu tenho sim uma dica muito boa, porque assim, no México, a moeda é o peso mexicano. Sim. Porém, Cancún basicamente funciona com o dólar americano. Passeios, muitas das coisas que você compra, tudo você paga com o dólar. Então, eu já fiz esse cálculo muitas vezes para clientes mesmo. Uhum. Bruna, o que é melhor? Eu levo dólar ou eu levo peso? 100% das vezes leva dólar. Sempre. Porque se você fizer o câmbio no Brasil de real para peso, por mais que pareça que você está levando muito, porque o real vale mais, quando você chega lá, o dólar também vale muito lá. O Uhum. dólar para peso vale muito. Vale até Então, mais. e aí nessa conversão você perde, porque lá você vai ter que usar o dólar. Então, sempre leva dólar. Do Uma coisa Brasil, muito comum também que eu já vi é tipo assim, você vai num restaurante, você paga em dólar, eles te dão o troco em peso. Isso também em acontece. pesos, exatamente. Então, por exemplo, do Brasil, sempre leva dólar. Fez o câmbio no Brasil de real para dólar. Quando você chegar em Cancún, é muito fácil encontrar a casa de câmbio, ou no próprio aeroporto, ou mesmo na zona hoteleira. Muito próximo dos hotéis, tem até hotel que faz câmbio, né? Mas enfim, tem casa de câmbio próxima. E aí você vai pegar US$ 100, vai pegar uma parte pequena do dólar que você levou e aí sim você troca para pesos, uma parte pequena, que é para usar, como você disse, para ir num restaurante, para comprar uma lembrancinha, para pagar a passagem de ônibus. Mas a parte que você gasta, que você tem um investimento maior, sempre é o dólar. Vale Uhum. mais a pena o dólar. Nos restaurantes você vê isso mesmo, né? Você sempre tem uma placa dizendo qual é o câmbio do dólar, por quanto eles aceitam o dólar e por quanto eles aceitam o peso. E aí, se você fizer os cálculos na hora mesmo, quase sempre vale a pena em restaurante pagar com pesos. Mas vai ser um valor pequeno. Então Uhum. faz isso, leva dólar. E lá você faz o câmbio para pesos. Perfeito. Em relação ao idioma, a gente sabe que é espanhol, a maioria fala inglês também, mas muitos brasileiros ficam com medo porque não falam espanhol, falam: "Ah, eu vou para lá, não vou conseguir me virar, eles não vão me entender". O que que você acha, Bruninha? Bom, eu acho que entende bastante. Tanto o turista que chega lá consegue entender bem, como as pessoas que estão lá, tanto nos hotéis, nos passeios, nas agências, né? Mesmo sendo mexicano, eles estão muito acostumados com brasileiro. Tem muito brasileiro lá, né? Brasileiro ama Cancún. Então, eles já estão muito acostumados a receber brasileiro. Mas aí eu já vou dar uma dica, até que é bem pessoal. Eu recomendo muito que busque uma agência que seja brasileira, né? Se a pessoa for fechar passeio, por exemplo, Uhum. para ter essa facilidade do idioma. Uhum. Não, teve um caso muito curioso. Quando eu estava na sala de vendas, eu fui atender um casal de brasileiro e aí ele falou assim: Nossa, eu tô muito bravo porque esses mexicanos estão achando que porque a gente é brasileiro, a gente fica dando propina. Tá achando? Ah, Eu me diverti horrores. posso falar sobre isso? Pode. Então, isso daí é uma coisa que a gente sempre precisa conversar com os clientes lá. Porque eu não sei, até aí, para quem está assistindo, se não foi ainda, se não está acostumado, já se acostume. É verdade, no México em geral, então em Cancún está super incluído, tem mesmo a cultura da propina. A propina é gorjeta, né? É porque aqui no É, Brasil a propina é uma coisa ruim, né? sim. A gente entende como uma coisa suja. Mas propina em espanhol é gorjeta, né? Uma pessoa estacionar o seu carro, você dá uma gorjeta. O garçom te atender bem, você dá uma gorjeta.
No Brasil, nós não temos essa cultura de gorjeta, porque normalmente está incluído na conta, né? Tem lá 10%. os 10%. No México não é incluído. Então, eles esperam que quando você pague qualquer coisa que seja, você dê uma gorjeta. E eles pedem uma propina. Só que é muito compreensível, porque eles também contam com esse valor, né? Para ajudar no salário, para ajudar no ganho deles. Então, a propina é cultural. Então, se você vai para Cancún, se você vai para o México, se prepare para ajudar quem está te atendendo, dando sim uma propininha, que é uma gorjeta. Vai ser muito bem recebida. Boa. Mara quer saber das comidinhas, mas você vai esperar um pouquinho aí, viu? Agora a gente vai continuar nesse gancho aqui só para saber em relação ao atendimento dos mexicanos. O que você acha, assim, com turista em geral, não só com brasileiro, mas como que eles tratam, como que eles recebem o turista? Olha, dos brasileiros em si, que é o que eu vejo mais, eu sei que eles são muito bem tratados, mas infelizmente eu vou ter que voltar na propina. Como o brasileiro, ele não tem a cultura da propina, eu ouço muito mexicano falar um pouquinho mal de brasileiro lá. Falar assim, poxa, brasileiro não, eles não dão propina. Mas, assim, eles amam brasileiros, né? Brasileiro é um povo alegre. Então, o atendimento em geral, eu acho sim que é muito bom. O mexicano é um povo muito parecido com o brasileiro, quente, né? Brincalhão e tal. Então, eu acho que sim, a receptividade é boa. Toma cuidado com transporte, porque com transporte e polícia. Policiais lá, eles não são muito legais, não. Eles gostam da propina. Isso não é legal, não. Uma Isso é um problema. recomendação, uma recomendação que eu tenho é sobre alugar carro. Para quem Boa. gosta de alugar carro quando viaja, né, que já tem essa facilidade. Ah, não, eu vou chegar, eu quero conhecer tudo sozinho. Ótimo, eu também sou do tipo de conhecer sozinha, mas eu não alugo carro. Eu vou pegar ônibus, né? Vou no transporte público. Uhum. Só que em Cancún, eles realmente são um pouquinho corruptos. E, infelizmente, às vezes a pessoa vai estar toda certinha, brasileiro, ou seja lá qual for a nacionalidade, e eles vão tentar parar aquela pessoa no carro, tentar encontrar alguma coisinha ali que dizer que não está certo para conseguir uma gorjetinha. Então, assim, se puder fechar os passeios direto, já com transporte tudo incluído, é menos dor de cabeça, é mais probabilidade de tudo dar certo. Já é uma dica, né? Em relação ao atendimento em geral, ok, mas tomar um pouco de cuidado com isso. E outra coisa, não beber em nenhum lugar público, bebida alcoólica, né? Porque é proibido. Olha Então, só. isso também eu vejo com muito brasileiro, não só brasileiro, várias outras nacionalidades, mas acho que brasileiro Principalmente porque tá de principalmente. férias, acha que pode tudo e tá tudo certo, né? Exatamente. E aqui no Brasil, realmente nós podemos, né? Pegar uma garrafinha de cerveja e sair andando na rua. Mas lá não pode. Não pode. Se a polícia vê, ela pode levar, pode multar. E já vi Cara, muito isso acontecer, muito mesmo. O turista tá lá andando, tá? Pega a latinha de cerveja, vai andando na calçada, dentro do carro com cerveja. Então, isso acho que assim é bem importante a pessoa saber. Porque isso é cultural também, é lei no país, não pode beber em via pública. Então, se você for para o México, para Cancún, mas qualquer lugar do México, não beba na rua. Toma muito cuidado. dica importante. É, Bruninha, sempre perguntam também, qual a melhor época para ir para Cancún? Tem muitas pessoas que acham que, tem época de furacão que é isso, tem época de furacão que é aquilo. Então, assim, o que que você recomenda? Não só em relação a tudo, a custo-benefício, o que que você acha, qual que é a época mais interessante para ir? tá. Teria uma época, são alguns meses, né? No México, as estações do ano são o contrário do Brasil. Então, agora que estamos aqui no inverno, no Brasil no inverno, no México agora é verão. Então, o verão é uma época muito boa. Para colocar dentro dos meses, digamos que seria do finalzinho de fevereiro
até o finalzinho de julho. Todos esses meses pega primavera e verão. Então é a melhor época para ir pelo clima. Outra coisa, lá não é também igual ao Brasil quando a gente fala de alta temporada. Tipo assim, no Brasil, verão, dezembro é verão, é alta temporada. Lá não é assim. Lá tem dias ou semanas específicas. Tipo, a Semana Santa é alta temporada. Só aquela semana, não é o mês inteiro. Uhum. Aí, em julho, tem alguns dias ou uma semana que é alta temporada. Então, não tem muito problema em relação ao valor. Ah, vai ser verão, vai ser mais caro. Não tem muito isso, não. A época que... Aí, ou é recomendado ou não. Depende do estilo da pessoa. O mês que mais bomba é março, que é o mês da Spring Break, né? Então, tem os turistas que querem ir para Cancún buscando Spring Break. E aí vai em março, qualquer data de março, porque é o mês inteiro. A cidade fica lotada, fica uma bagunça, muitas festas, né? Para quem tá buscando isso. E para quem busca tranquilidade, não vai em março, porque realmente a cidade fica super lotada. Então, meses de março a julho são os melhores meses. O restante, né, os outros meses, de agosto até virando o ano, iniciozinho de fevereiro, vai pegar outono e inverno. Frio não fica. Qualquer época tem o calor, né? Uhum. Mas outono e inverno pode ter vento, pode ter chuva, mesmo não tendo frio. E aí, para você fazer passeios de barco, pode ser que um dia ou outro você tenha que mudar a data do seu passeio. Não que cancele tudo, né? Mas pode ser Pode que ficar seja um um pouco. pouco mais. Isso. Pode ser que seja um pouco mais econômico nessa época. Então, quem quer economia pode ser que vá nessa época e pode dar sorte pegar a semana inteira de sol. Mas pode acontecer de pegar dias com muito vento. Tá, bacana. Quantos dias você acha que é o ideal para conhecer Cancún, para aproveitar bem as férias? Vixe, eu tô lá tem mais de um ano e não aproveitei. Olha, a maioria vai na média de 7 dias mesmo, uma semana. Eu recomendo de 7 a 10 dias. Quem pode ficar mais e quer conhecer mais, até 10 dias pode ir de boa, vai ter passeio para fazer. Tem muita coisa para conhecer. Gente, eu Mas a média fiquei são impressionada, 7 dias. porque eu fiquei 4 meses, toda semana eu conhecia um passeio diferente e vim embora sem conhecer Diferente. um monte. Pois é, não falei agora que eu tô lá um tempão e não conheço tudo? E o que você me diz sobre locais para se hospedar, regiões para se hospedar? Zona hoteleira, centro, o que você me fala em relação a isso? Tá. 100% zona hoteleira. Eu recomendo muito a zona hoteleira. Até para quem busca economia, na zona hoteleira tem hotéis mais econômicos, né? Hotéis assim, só com café da manhã incluso, hotéis mais econômicos mesmo. Tem aqueles all inclusive com enormes, né? Vários restaurantes, tudo incluído, mas tem opções econômicas também. E o que eu comentei antes do transporte, o que acontece? Se a pessoa se hospeda no centro da cidade, pode até ser que ela consiga um valor de um hotel mais baixo, relacionado a um hotel da zona hoteleira. Só que se ela quiser ir na praia, ela vai precisar de um transporte para ir para a zona hoteleira, porque a praia está lá. Se ela vai fazer um passeio, nem todos os transportes dos passeios, eles passam pelo centro da cidade. Então, a pessoa vai precisar que seja pagar um táxi até um ponto de encontro, e nesse ponto de encontro ela pega o transporte, tanto para ir como para voltar do passeio. Então, assim, às vezes a economia que ela vai ter no hotel não vai compensar tanto. Eu recomendo zona hoteleira sempre, assim, 100%. Acha que vale a pena fazer Playa do Carmen, Cozumel, em hospedagem ou passeios? Não, passeios não. Tira passeios que nós vamos falar deles depois. Mas Tá. acha que vale a pena ir para se hospedar ou só para fazer o passeio e voltar? Tipo um bate e volta. O que você acha? Eu acho que bate e volta. Bate e volta tá ótimo para fazer Playa del Carmen, Cozumel, ou até Tulum, outros lugares. Ficar em Cancún dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo, 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 porque tudo sai de Cancún.
Ó, meu pai tá perguntando sobre os bares, os drinks, a gente já vai chegar lá, viu? Espera só um pouquinho. O que eu ia te perguntar? Em relação à experiência all inclusive, em relação à experiência café da manhã. A gente sabe que tem resorts monstruosos em Cancún, tem hotéis maravilhosos, tem diárias mínimas e diárias máximas que são absurdas, né? Sim. O que você acha em relação a isso? Você acha que Cancún vale a pena você ir para ficar num hotel só com café da manhã, para ficar num hotel só com all inclusive, mistura os dois? O que você acha? Tá, sobre isso, eu acho também que depende muito do perfil, né, da pessoa, do turista. Uhum. Porque se a pessoa tá num perfil mais de descanso, vale super a pena ficar no all inclusive. Mas aproveitar o all inclusive, né? Ficar no hotel, aproveitar as piscinas, os restaurantes e tudo que tem para oferecer, a praia, né? Aquele mar lindo e maravilhoso e não ter preocupação com nada. Para quem quer Fora ir que para o all fazer inclusive com, eu acho que mesmo mais simples é o all inclusive. verdade, verdade. Agora, se a pessoa quer fazer muitos passeios, e eu recomendo muito porque tem muito para conhecer, Uhum. aí ela tem duas opções. Ou ela se hospeda num hotel só com café da manhã e vai fazer passeio quase todos os dias ou todos os dias, né? Porque ela vai ficar fora quase o dia todo. Então, quando chegar à noite, pode sair também para jantar, conhecer um lugar novo. Ou no próprio hotel, até quando é só café da manhã, ele oferece, né, um jantar, se a pessoa quiser é, pagar no hotel e tal. Agora, ou também a pessoa pode ficar uma parte da semana, ela fica num hotel só com café da manhã e faz passeios. E nos 2 ou 3 últimos dias, ela se hospeda no All Inclusive. E aí ela aproveita o hotel para ter essa experiência também, né? Porque eu acho que é algo que muitas pessoas pensam assim: vou para Cancún, vou para um All Inclusive, vou para um resort. Acho que tem muito isso. Então, se a pessoa quer aproveitar, mas às vezes ela quer economizar um pouquinho e quer fazer passeios, ela pode dividir também alguns dias no hotel econômico e os últimos dias no all inclusive. Legal. A gente estava falando um pouquinho de transporte, né? Que de repente não é tão válido alugar carro assim em Cancún. É melhor andar o quê? No dia a dia, assim, com o próprio transporte, ônibus, táxi, táxi é muito caro. O que você aconselha mais? Então, se for, tem uma coisa que brasileiro sempre gosta de fazer, que é ir ao Walmart. Lá Sim. tem um Walmart gigante, que tem de tudo, assim, que é ótimo mesmo. E quase todo brasileiro que vai lá quer ir no Walmart, quer ir no Mercado 28, que é para comprar lembrancinha. E esses dois mercados, eles estão no centro da cidade. Mas esses, sim, é super fácil ir com transporte público, porque eles passam tanto na zona hoteleira, como na porta, tanto do Walmart como do Mercado 28. Então, é fácil ir de ônibus, né? De transporte público. É Só econômico. uma vírgula aí. O Mercado 28 é muito engraçado, né? Parece um leilão, assim. E É aí você vê um monte de coisa e todo mundo quer, não, vai, leva esse, leva esse, leva esse, é por tanto, é por tanto, é por tanto, é por mais tanto. Você fala, barato, mais baixa barato. é, é o máximo. É assim mesmo. É... E assim, então, se for, por exemplo, para ir num local bem central, dá para usar o transporte público com facilidade e eu super recomendo. É fácil e econômico. É... Em outros casos, se tiver que usar táxi, por exemplo, táxi não é barato. Não é barato, mas se for, eu Tá preciso funcionando de Uber lá ou não? táxi. Quando eu vim para o Brasil a última vez, estava meio que começando a funcionar o Uber, porque até então não funcionava. Então eu É. acho que sim, está funcionando agora. Mas, por exemplo, aí outra dica falando de transporte. Transfer. Sempre fecha antes, porque transfer é complicado lá. O aeroporto de Cancún, ele é pequeno, né? E aí tem as concessões lá das empresas, que só aquelas empresas ficam lá, que sempre vai ser mais caro. Se o cliente chegar na hora e quiser pagar um transporte, ou ele vai ter o táxi, que vai ser caro,
ou vai Uhum. ter o transfer do aeroporto, que vai ser caro. Se ele tiver fechado antes, vai ser fácil e ele vai economizar. Mesmo Uber, por assim, dá mais 20, 25 minutos até a zona hoteleira, não é? Mais ou menos isso? isso, é mais ou menos. Porque ele tem que dar uma volta, né? Então é mais É, ou menos isso aí. E assim, o Uber, por mais que ele funcione em Cancún, ele não pode entrar no aeroporto. Então não adianta. Então olha, fecha transfer antes. bacana. Vamos falar um pouquinho dos passeios, então. Eu sei que tem trilhões, que não dá pra gente falar de todos, senão a gente precisaria de 10 horas de lives. Mas, na sua opinião e pela sua experiência, quais são os mais vendidos e os mais procurados, Bruninha? Tá, vou começar pela parte cultural. Beleza. Dois passeios. O principal, na verdade, né, e assim, bem cultural, é Chichén Itzá, que é uma das sete maravilhas do mundo. Ele fica assim de 2 horas e meia a 3 horas de Cancún. É um passeio muito legal, né? É rico em cultura. Então, dependendo do perfil da pessoa, esse é um dos mais recomendados e mais visitados. Mas, Dá ó, para vou sair te interromper de novo. Dependendo do perfil da pessoa, vamos lá. Quando eu fui, eu não sou muito dessa parte cultural, histórica, e não ah, sei o quê. Eu sou mais das partes naturais e modernidade e tudo mais. Falei, mas eu tenho que ir, né? Não vou conhecer aham, as Sete Maravilhas. Se eu te falar que foi assim, praticamente o meu favorito, eu me ó, surpreendi tanto, mas tanto. Eu acho que também o guia que fez o passeio com a gente, ele tinha muito domínio sobre tudo. Então, tudo que a gente passava, ele contava o que que era isso, o que que era aquilo, o que que era aquilo, e você começa a se imaginar como que o povo vivia naqueles anos. Então, assim, para mim foi um passeio mágico, me surpreendeu muito. E eu não ia fazer. Falei, ai, primeiro, é longe, vou ficar no tem que sol. andar. É! Super me surpreendi. Eu amei, amei, amei. Ai, que legal. Muito legal saber, porque eu gosto. Eu já escolheria mesmo Chichén Itzá para conhecer pela parte cultural. Uhum. Mas quem não é tão assim com a parte cultural também gostou, então assim, todo mundo vai gostar de Chichén Itzá. É o que eu Mas penso. é, é um passeio que você vai andar um pouquinho mais, né? E tem muito sol e tal. Mas é maravilhoso, Chichén Itzá. E assim, quando você vai para Chichén Itzá, você não vai só para conhecer a pirâmide, né? Que é uma das sete maravilhas. Você vai conhecer um cenote, tem almoço, tem outras coisas no passeio. Outro passeio que também é dessa parte cultural é Tulum, que você vai conhecer as ruínas de Tulum, que eu gosto mais ainda do que Chichén Itzá. É, Então, assim, Tulum também tem um quê de diferente, porque ela é a única ruína, a única zona arqueológica no mundo que é beira-mar. Então, assim, imagina como que o negócio é maravilhoso, é lindo demais. Então, Tulum, Chichén Itzá, o Parque Xcaré, agora mudando um pouco, né, da parte cultural, se bem que ele também é bem cultural. é. Ele é um dos maiores parques aí da América Latina, né, a céu aberto. É quase que um zoológico. Então, tem muitos animais, tem flamingo, tem jaguar, tem aventura, tem golfinho, tem praia, tem de tudo nesse passeio. É super recomendado. É um dos que a gente mais faz mesmo. Fora o Passeio de show aventura. noturno. Oi? Fora aquele show noturno que tem de encerramento. O show noturno é maravilhoso, né? É o México Espetacular, o nome do show. É um teatro que conta a história do México desde da época dos maias, enfim, dos astecas, dos maias, dos espanhóis chegando. É maravilhoso. Então é um passeio super demorado, né? A pessoa sai 7 horas da manhã e chega quase às 11 da noite de volta no hotel. Mas vale muito a Vale a pena. pena. Vale a pena. É... Xel-Ha, que é um parque aquático, só que é um parque aquático natural, então também é lindo. Que mais? Cocobongo é balada, mas a gente encaixa como passeio porque é perdível. É. Jungle Tour e Parasail. Eles são Não tem recomendados. dor. É. Esses dois eu acho legal recomendar,
porque eles são passeios rápidos. Então, por exemplo, a maioria dos passeios, a pessoa fica o dia todo, né? Num mínimo de 7 da manhã e 6 da tarde, quase todos eles. O Jungle Tour e o Parasailing, eles são com um horário marcado, não. São com horário muito rápido. O Jungle Tour, umas 2 horas e meia fez o passeio. Tem vários horários durante o dia. Então, a pessoa pode se organizar. Ah, hoje eu quero acordar mais tarde e depois eu vou fazer um passeio. Ou então, vou fazer um passeio de manhã e depois ficar o dia livre. Uhum. Esses dois são recomendados e são mais aventura, né? Bruninha, só explica para o pessoal o que são esses dois passeios. Sim. O parasailing é aquele que é como se fosse um parapente que a lancha vai puxando. Então, a pessoa vai ficar lá nas alturas vendo aquele mar maravilhoso. Que é lindo, é realmente maravilhoso. E o Jungle Tour é uma lancha pequena, e esse passeio ele é feito na Lagoa de Cancún. Em Cancún, para quem não sabe, tem uma lagoa. E aí, esse passeio, ele vai conhecer a lagoa e ele vai até o encontro da lagoa com o mar. E aí faz snorkel, enfim, que dá para ver, né, a vida marinha ali. Então, é bem legal e é bem aventura. E o Jungle Tour, a própria pessoa pode pilotar a lancha. Então, é bem legal. É bem aventureiro. Só uma pausa aí também, uma coisa importante que você falou e que eu acho muito legal, que na zona hoteleira é como se ela fosse uma avenida mesmo, né? A Boulevard Cuculcã. E tem os dois lados, tem hotel, tem condomínio, tem várias coisas. E um dos lados é o mar e do outro lado é a lagoa, né? Isso. Então, assim, tem muita gente que, às vezes, até nessa questão de escolher o hotel também, tem muita gente que não sabe, que acaba escolhendo um hotel na zona hoteleira achando que é pé na areia e, na verdade, o hotel tá do outro lado. Então, aí fica do lado da lagoa, né? Então, assim, isso é muito legal, uma curiosidade muito legal, o momento que tem o encontro também, né? Então, da lagoa com o mar. Então, eu acho muito legal isso daí. Pode voltar que eu te cortei. E a Stephanie está perguntando para passeio com criança. Quais são as melhores opções? Olha, quase todos os passeios pode fazer criança. Quase todos. Daí, que é o que eu vou falar agora também, que é um dos principais, é o golfinho, né? Todo mundo quer ir para Cancún para fazer o passeio do golfinho. Criança ama o golfinho. O Parque Xel-Há, que eu falei, é ótimo para criança. Ele tem uma parte toda que é o mundo das crianças de aventura. O próprio Xcaré. Esses culturais que eu falei no início, dependendo da idade da criança, a criança não vai curtir tanto. Uhum. Então, todos os parques, o Jungle Tour depende da idade, né? A partir de 6 anos, dependendo da altura. Aí tem algumas coisas assim, criança pequena já não daria para fazer. Mas todos os parques, passeio de catamarã, que é de barco, que eu também acho lindo, que vai para Isla Mujeres. E o golfinho, deixa eu falar um pouco do golfinho. Esse trajeto é uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. O catamarã, né? Que vai para Isla Mujeres. Isso. Esses outros dois também são dos principais. É um passeio de barco, que é o catamarã para Isla Mujeres. A pessoa pode só fazer o passeio de catamarã. Então, ela passa o dia no barco e esse barco faz algumas paradas. Só que é naquele mar, aquele mar mesmo que a gente pensa, vou para Cancún ver aquele mar, é esse mar de Isla Mujeres. Então, recomendo muito esse passeio. E aí, esse passeio, a pessoa vai fazer snorkel. E no snorkel, você vai ver umas partes do Musa, que é um museu subaquático que tem em Cancún, que também é uma super atração. Então, é lindo. E aí, ele passa na praia, que é a Praia Norte. A Praia Norte é considerada a praia mais bonita da região. Então, vale a pena. E o do golfinho, ele fica também em Isla Mujeres. E aí também gera uma confusão. Porque às vezes a pessoa fala, quero fazer golfinho. E aí ela acha que no golfinho ela vai conhecer a ilha toda. Porque o golfinho tá na ilha. E não é. Se a pessoa quer conhecer o golfinho, fazer o passeio do golfinho, ela vai direto pro Dolphin Discovery e vai ficar dentro desse parque para fazer atividade com golfinho. Se ela quiser conhecer a ilha, ela também pode sair.
mas é diferente do passeio de catamarã, que ela fica no mar, conhecendo o mar, os peixes, a praia. São dois passeios diferentes. E ainda tem um terceiro, que é o Parque Garrafon. O Parque Garrafon, ele é também da mesma empresa, do Dolphin Discovery. Fica no lado sul, lá no oposto da ilha, que a cor da água já é diferente. No lado norte é aquela água muito cristalina, clarinha. E no lado sul é uma água linda, mas é aquele azul um pouco mais escuro. Então você vê duas coisas diferentes, mesmo estando na ilha. Olha E que aí legal. no Parque Garrafon tem várias atividades. Tem tirolesa, tem passeio de caiaque, tem os restaurantes, tem temazcal, que é um tipo de sauna meio com culto religioso maia. É bem interessante, é algo cultural para conhecer. E também é bem legal para criança, para quem já perguntou sobre passeios para criança. Então, tudo que tem em Isla Mujeres é legal para criança. Ok. O meu pai perguntou sobre algum passeio que inclui mergulho. Antes de você responder, deixa eu só explicar uma coisa. Aqui no começo da live eu falei que quando eu morei em Cancún, eu perdi meu pai, né? Ele faleceu quando eu estava em Cancún. E agora eu tô falando meu pai, meu pai, meu pai, as pessoas vão falar, ué, tá louca, né? Mas o meu pai que eu tô falando aqui é o meu padrasto, que é meu pai de coração, tá? Explicado. Então agora você pode responder do mergulho, Bruninha. Passeio de mergulho? Ó, É. o principal passeio de mergulho é para Cozumel. Cozumel é para quem gosta de mergulhar, para quem já mergulhou, ou até para quem nunca mergulhou e quer ter essa experiência, é para Cozumel pelo arrecife lindo e maravilhoso que tem lá, que é o segundo maior do mundo, né? O primeiro está na Austrália e o segundo está no México. Então, assim, é imperdível para mergulhar Cozumel. Mas também dá para fazer mergulho em Cancún, que é exatamente nesse museu subaquático que eu comentei, que é o Musa. Então, também é muito legal. Quem tiver a oportunidade de fazer os dois, vai conhecer dois lugares diferentes, ou escolhe um desses dois aí que vai estar bem servido. Cozumel ou Musa? Eu fiz o de Cozumel, não fiz o do Musa, tenho vontade de fazer, mas Cozumel foi o primeiro e único mergulho que eu fiz de cilindro até hoje. Mas é uma Olha, experiência assim, né? Eu fiquei, nossa, super extraordinário, né? emocionada. Me senti um peixe lá dentro. E é muito lindo, né? Nossa, demais, demais, demais. Outro passeio que eu gostei muito também, que é um passeio mais específico, que é o Explore. Que agora eu descobri que ele tem passeio noturno também, não é isso? Tem. O Explore, ele é mais um parque, né? Vou É, explicar essa questão desse X. Tem tá. uma empresa, que é a maior empresa de Cancún, assim, de passeios, que é o Experiência Xcaré, que é com X, o Xcaret. Uhum. E aí ele tem um conjunto de parques. Todos esses parques começam com a letra X. São todos da mesma empresa e assim, são todos sensacionais. Então ele vai ter o Shell Ha que eu comentei, o Xcaré, o Explore, o Shensis, o Novo, né? Xochimilco, tem o Chavage, que é o novo, Nossa, tem o já Chavage, que é o novo. Então, assim, desatualizei. pois é, esse tá bem fresquinho. Todos esses são ótimos. É por isso que é difícil recomendar passeio, porque todos são ótimos. Eu tentei falar mais do que a maioria vai, né? Assim, mais que as pessoas buscam de cara, mas todos são ótimos. O Explore que você falou, ele é muito recomendado para quem é mais aventureiro, porque ele tem aquele circuito de tirolesas, as tirolesas mais altas são 6 circuitos de tirolesa. Ele tem um passeio com carrinho anfíbio, né? Que a pessoa também pilota. Então ele é bem divertido, bem aventureiro, passa por cavernas. E esse passeio tem duas versões. Ou você faz durante o dia, ou você faz à tardinha pegando a noite, que chama Explore Fuego. E é Ah, porque legal. literalmente tudo fica aceso com fogo. E aí a caverna, a iluminação da caverna é com fogo. Então é o máximo também. Gente, que Tá legal. Quero. vendo que tem muita aventura, né? À noite, outro que eu falei agora e acabei lembrando é É. o Xochimilco. O Xochimilco, ele é uma réplica de uma cidade, de um bairro, cidade, nem sei exatamente o que ele é.
mas que fica na cidade do México, Xochimilco original, que é um riozinho e ele tem... Você faz passeios em gôndolas, que eles chamam de trarineiras. E eu fui na cidade do México várias vezes, eu amei, fiquei encantada, maravilhada. É uma sensação assim de estou no México, sabe? Porque você vai andando naquelas gôndolas e aí vão outras gôndolas do lado passando, vendendo milho, vendendo comida Olha! típica, vendendo bebida. Aí passa mariachi, passa outra pessoa tocando marimba, que é um instrumento mexicano. Então é o máximo. E aí em Cancún, eles fizeram o Xochimilco noturno. É um passeio assim em gôndolas que mostra essa experiência mexicana. É o máximo. Ele faz uma parada num lugar que toca salsa. Aí ele para Legal. algumas vezes e tem mariachis. Então, assim, também recomendo. Muito legal. E também lembrei agora de um que a Stephanie estava perguntando de criança. Eu não lembro o nome, mas é aquele do barco pirata que tem o jantar no barco. Capitão Hook. Isso! Esse também eu Capitão gostei bastante. o Capitão Hook é legal para todo mundo e também é outro, anota aí, para crianças. É muito legal para criança. Eles fazem uma análise. Se tiver muita criança nesse dia, ou qualquer dia, eles sempre vão fazer brincadeiras para criança. Mas se tiver mais criança, eles vão fazer mais ainda. Então, assim, eles têm Que legal. atividades para criança, a criança interage, tem a parte dos adultos, tem música, tem dança. Ele é um jantar no barco com essa brincadeira de Piratas do Caribe, né? Ele para, dois barcos um do lado do outro, é como se tivesse uma batalha, bem legal. É muito E legal esse é mesmo. feito em Cancún mesmo, é na zona hoteleira, então também é muito fácil de chegar. Do hotel que a pessoa tiver, às vezes em 5 minutos ela chega no passeio. É bem fácil. Bacana, Bruninha. Agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto que também é sempre pedido, que são as baladas. Em relação às baladas, e uma pergunta que eu também não fiz, que é em relação à segurança. O que você me diz em relação à segurança em Cancún? E depois pode falar sobre as baladas. Tá. Segurança é extremamente seguro tirando aquela parte que eu já falei da polícia. Tirando isso, se a pessoa não beber na rua, tá tudo Tudo bem. bem. Não bebe na rua porque o problema vai ser. Esse vai ser o problema, né? Mas em relação à segurança, de andar à noite, andar sozinho, andar em qualquer outro momento, porque tem policiamento, né? Tem policiamento em todos os lados, é muito seguro. Pode ficar tranquilo, pode andar a pé, pode fazer o que quiser na zona hoteleira. Bacana. E eu esqueci que. Ah, tá, balada. Eu já até fiz um comentário antes falando da Cocobongo, né? Foi rápido, mas que eu falei que eu já recomendo como um dos principais passeios. O Cocobongo entra para mim como passeio, né? Específico porque ele é um show à parte. Então, para quem não sabe o que é a Cocobongo, ela é considerada uma das melhores baladas do mundo. É a que fala no filme do Máscara, né? A Cocobongo Show. E é um show mesmo, não é só uma balada que você entra, toma uma bebida e dança. A Cocobongo, ela é uma casa de shows. Então você tem apresentações acrobáticas, apresentações de shows que fazem sobre uma banda ou sobre um filme. Então, por exemplo, tem apresentações dos Beatles, tem apresentações do Moulin Rouge, do filme 300, de Game of Thrones. É um negócio que você fica assim, meu Deus, isso tá acontecendo mesmo? Eles estão fazendo isso mesmo? É maravilhoso a Cocobongo. E aí ele tem esse tempo, né, das apresentações, que vai até por volta de 2h30 da manhã. E aí tem apresentações e pausas. É open bar, então a pessoa fica, dança, assiste o show. E depois de 2h30, começa só o DJ e continua a balada. Então, Cocobongo funciona de domingo a domingo. Qualquer dia são os mesmos shows. Pode ir qualquer dia que vai ser ótimo. Eu recomendo quarta e domingo. Quarta e domingo são os dias que lota um pouco menos. Então, a pessoa vai conseguir ficar melhor lá dentro.
Ok. Fora isso, em Cancún, na zona hoteleira mesmo, tem uma ruazinha que é considerado o centro das festas, né? É o Party Center. Então, todas as baladas ficam uma do lado da outra. E aí vai ter Cocobongo, vai ter o Sr. Frogs, vai ter Mandala, Mandala Beach, Palazzo, The City, La Vaquita, Dario. Então, todas uma do lado da outra. Depois da Cocobongo, a outra que é muito conhecida, grande, muita gente procura, é a The City. A The City, ela só funciona às sextas-feiras, exceto quando é março, né? Em março, que é no Spring Break, todas as baladas quase que funcionam todos os dias. Funciona de outra maneira. Mas no restante do ano, todas elas têm uma agenda. Então, The City funciona só sexta, Palazzo funciona quarta e sábado, Sr. Frogs, quarta e domingo. Então, tem os dias específicos. A The City é uma balada eletrônica. Só eletrônico, só música eletrônica. E costuma ter muito show, assim, de pessoas conhecidas, né? De DJs famosos e tal. E as outras é uma mistura de música eletrônica com música latina, é mais misturado, mas sempre puxando um pouquinho mais pro eletrônico. A Cocobongo é mais eclética, toca até a Anitta, toca tudo, toca sertanejo, toca música brasileira, toca El Chan, toca Xuxa, toca tudo na Cocobongo. Bruninha, tá acabando o nosso tempo, mas eu ainda quero falar sobre uma coisa que a gente não falou, que é sobre as comidas e bebidas. Pratos típicos, bebidas, tequila. O que você me diz sobre alimentação? Tequila. Olha, bebida típica é realmente tequila. Em todo lugar vão te oferecer tequila. Mas eles bebem muito cerveja, né? Corona e outras cervejas. Vodka, é tudo bem parecido com aqui. Não tem muita diferença, não. Mas tequila, realmente, eles bebem muito. Nossa, Tanto eu com drink... adoro a Corona. Adoro. Tô perdida com ela em Cancún. E aí, a tequila, eles gostam muito de fazer drinks com tequila, né? A marguerita que a gente já conhece. E tem um drink, essa é uma coisa minha, que eu adoro, que chama Paloma. Se alguém quiser experimentar, ele é feito com tequila. Eu conheci quando eu cheguei na Cidade do México, eu fiquei viciada. Porque eles vendem até latinha de Paloma. A latinha é melhor ainda, parece... a latinha é como se fosse uma ice. É um negócio assim, na latinha. Você bebe fácil. Mas assim, o drink preparado de Paloma, ele não é tão ice, não. Mas ele é preparado com a tequila, com suco, com refrigerante de toronja, né? Que é diferente. Limão, enfim. É bem legal. Eu acho que vale a pena experimentar. Mas bebida é bem o que a gente bebe. Vodka, tequila, uísque. Eles bebem muito uísque também. Uísque, cerveja, tem de tudo lá. Sobre a comida é apimentada. Então tomem cuidado. E aí, pra gente saber se tá apimentado, a gente usa a palavra picante. Então, sempre, ou já fala assim, no picante, sim picante. Porque senão vai vir picante. Normalmente é apimentada sim. Mas assim, Cancún é bem preparado para o turismo. Então, acho que eles conseguem dosar um pouquinho ou trazer separado a pimenta, né? Mas se puder explicar que não quer tão picante, é legal também para saber dosar. Comida típica, tacos. Todo canto tem taco. Isso foi um negócio muito legal que eu aprendi até na Cidade do México, né? Tudo vira taco, tudo. Por exemplo, no nosso café da manhã, a gente pode querer fazer um ovo mexido. No México, eles vão fazer um ovo mexido, pegar uma tortilha, colocar o ovo na tortilha e comer um taco de ovo mexido. No almoço, eu posso comer arroz, feijão, uma verdura e frango. No México, eu posso comer o mesmo prato, só que eu vou pegar uma tortilha, vou colocar um pouquinho de cada e vou comer um taco. É isso, o taco. Bruninha,
Eu vou ter que te cortar porque vai cair o vídeo. Tá bom. Muitíssimo obrigada, foi muito legal o nosso bate-papo e a gente vai combinar depois de conversar melhor. Tá bom, pessoal? Tá Dúvidas ótimo. estamos à disposição. Muito obrigada, adorei. Um beijo para você e para todo mundo. Beijo, tchau, tchau.